nesta posição de coração aquecido, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidar aqui a irmã Jússi para estar orando pela irmã Estela Angiolete, que estará ministrando a palavra de Deus com toda liberdade. E você, aleluia, continue mantendo aceso o seu coração para receber tudo que o Senhor tem nesta tarde. Por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor. Está aqui tua igreja, centenas de coraçãozinhos. Tu conhece a cada coração, Senhor, nesta tarde. Tu conhece as feridas. Tu conhece o íntimo de cada coração, de cada ser nesta tarde, Senhor. E sabemos que a tua palavra, Senhor, ela cura, ela sara, ela liberta. A tua palavra é vida, Senhor. A tua palavra alegra os corações. Usa a tua filha nesta noite, Senhor, ou nesta tarde, com autoridade, com unção do teu Espírito Santo. E que a tua palavra vá ao encontro de cada coração nesta tarde, Senhor, porque ela é como uma espada de dois gumes, divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Assim seja, Senhor. Obrigada. A paz do Senhor, queridas irmãs. Apesar do calor, nós estamos aqui com um propósito de adorá-lo. Na agenda do Senhor já havia marcado esse dia, esse horário. E eu creio, minha amada, que ainda que você pense, eu estou aqui nesse calor, talvez até mesmo você não gostaria de estar aqui, mas o Espírito Santo te arrastou aqui nessa tarde, porque eu creio que o Senhor ainda tem uma porção da sua palavra para os nossos corações. E nós viemos aqui para adorá-lo, glorificá-lo e ouvir a sua bendita voz. A minha gratidão ao Senhor por estar com vocês nessa confraria. E gratidão é o que define o meu coração, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer até o término desta reunião. Minha alegria em poder servir esta igreja através da minha vida. E eu creio que o Senhor tem uma palavra por seu coração. Você crê? Minha gratidão ao Senhor pela vida da pastora Suzana, seu esposo, pastor Josué. Muito obrigada, querida, pela confiança, pelo carinho que nos receberam e também pela consideração com o nosso ministério. Amei te conhecer, tá? Essa mulher chique, bonita, simpática. Na verdade, aqui não sei qual é mais simpática, né? Porque a Dais é uma simpatia em pessoa, né? A irmã Soninha, meu Deus, é uma meiga, uma doce. A pastora Ana, uma gentileza, uma simpatia. Vocês são preciosas. É um prazer estar com vocês. Pastora Soninha, pastora Dais, a pastora Ana. Pastora Geni, que eu conheci ali no banco, né? Preciosa. Eu quero cumprimentar todas as pastoras aqui da região, todas as líderes. Receba meu abraço carinhoso. Mas eu quero fazer menção, né, de algumas pastoras, nossas amigas, que eu vi, que já vieram me abraçar, que já me deram um tchauzinho, né? A pastora Adriane, esposa do pastor Arilson, é uma preciosa. Esse casal já abençoou muito o nosso ministério e é um prazer revê-la, tá bom? Também vi a pastora Deise, né? Deise, cadê a Deise? Estava aqui, saiu, né? Pastora Deise, que está em Palmas, é uma preciosa. Também a pastora Esmilda,
também estava lá com nós em Ilhota. A pastora Catiane, um prazer também rever. Eu amo as tuas irmãs, tá? Elas são os amores. E você tem a mesma simpatia também que elas. Deus abençoe a todas as irmãs. A minha companheira, a minha intercessora fiel, que se dispôs a vir comigo. Ela é uma bênção na minha vida. Ela é uma das minhas intercessoras, irmãs. Quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, nós estamos cobertas de oração através da vida dela. E mais uma outra intercessora que o Senhor levantou para nos acobertar com intercessões. E a vida da Jussi me inspira a ser melhor. Te amo, tá? Você é muito preciosa. Também quero louvar a Deus pela vida da Carlu, né? Na verdade, eu soube que agora chama ela de Carlu aqui. Uns de Carlinha. Onde está a Carlinha aqui? Cadê? É uma preciosa, seu esposo, irmão Jairo, que nos receberam também com tanto carinho. Muito obrigada, tá? Pela disposição de vocês. Amém? Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos. A minha filha, né, Ellen, que está ali me filmando, né, ela é profissional. Carta de Paulo aos Romanos. A pastora Carla, né? A pastora Carla? É? Oh, lembrei do nome, estou com uma memória boa. Prazer te ver, tá, querida? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E versículo de número 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também quero que você abra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 e versículo 7, que diz o seguinte: mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, para que todo joelho se dobre no céu e na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridas irmãs, quando nós entramos no reino de Deus, todos nós, sem exceção, entramos no reino de Deus para servir. O próprio Jesus, ele foi servo de todos, e ele mesmo disse isso na sua palavra, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para ser servo de todos. E por isso todas nós, a igreja do Senhor Jesus, foi chamada para servir. E esse é o nosso primeiro chamado como mulher de Deus. Esse é o nosso primeiro ministério, acima de qualquer outro ministério, é servir. E esse servir começa dentro de casa. Porque se eu for uma boa serva, servir ao reino de Deus, da maneira que agrade o coração do Senhor Jesus, eu também vou ser uma boa mãe, eu também vou ser uma boa esposa, eu também vou ser uma boa pastora, uma boa líder, uma boa filha, e o Senhor Jesus será glorificado através da minha vida. E quando nós falamos essa palavra, servir,
vir. Servir no grego significa aliviar as necessidades do outro, do meu próximo. Como que eu vou fazer isso? Provendo aquilo que falta para aquela pessoa, oferecendo o seu melhor, oferecendo o seu tempo, oferecendo aquilo que você sabe fazer, porque ninguém consegue dar aquilo que não tem, mas aquilo que nós temos, nós podemos servir as pessoas, servir o reino de Deus com aquilo que nós sabemos fazer. Às vezes a gente ouve, alguém dizer assim: eu não tenho chamado, eu não tenho ministério, Deus não me chamou para fazer nada. Deus me chamou, eu fui chamada só para salvação, para vir na igreja, sentar no banco, dar glória a Deus, adorar a Deus e ir para casa. Quem foi que lhe disse isso? Você é um vaso de barro. Paulo disse que todos nós somos um vaso de barro, frágil, limitado, cheio de falhas, cheio de rachaduras, cheio de fragilidades, de deficiências. Porém, dentro de nós foi depositado um tesouro inestimável, que se chama Palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é poderosa. Ainda é a palavra de Deus, ainda que muitos por aí estão enfeitando o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus é uma palavra como uma espada de dois gumes, e essa palavra ainda tem poder. É somente ela que salva, que liberta, que cura, que restaura, que abre os olhos dos cegos, que abre os ouvidos dos surdos, que ainda ressuscita mortos, que ainda levanta paralíticos. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Quem muda somos eu e você. Quem vira as costas para Ele muitas vezes somos eu e você, mas Ele nunca muda. Seu amor, a sua fidelidade não muda, e Ele ainda continua operando no meio do seu povo. Você sabia que nessa tarde Deus pode te surpreender? Ele pode fazer algo tão especial em você, porque eu creio no poder desta palavra. Essa palavra tem me transformado dia após dia. E eu sofro as minhas aflições na alma e os meus combates espirituais, para me tornar parecida com aquele que é dono desta palavra. Com aquele que é a própria palavra. Aqui é a própria voz de Deus, e ela pode levantar você desse lugar escuro, desse buraco que você está, pode te arrancar desse deserto com o sol escaldante, pode mudar o teu cativeiro e te colocar num novo lugar, e te dar um novo início de tudo e de todas as coisas. Você crê? Oh glória! Oh glória! Então esta palavra servir, ela tem um poder muito grande na nossa vida. As irmãs lembram de Dorcas? Dorcas, ela não era uma pregadora, ela não era uma pastora, ela não era uma líder, não tinha cargo, não tinha função na igreja, mas ela tinha uma agulha nas suas mãos. E com essa agulha, ela costurava vestidos, roupas para as viúvas necessitadas da sua comunidade. E com aquela pequena agulha, ela costurava para servir o reino de Deus e suprir a necessidade daquelas mulheres viúvas. Por isso, queridas irmãs,
Nós não precisamos estar aqui no púlpito para ser útil no reino de Deus. Nós não precisamos estar com o microfone na mão para ser útil e para servir as pessoas e o reino de Deus. Nós não precisamos ter cargo, ser líder, ter função, porque Deus vai te usar com aquilo que você sabe fazer. Se você sabe costurar, é assim que Ele vai usar você para servir o reino. Se você sabe fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, é assim que Ele vai te usar. Se você não sabe pregar, mas você sabe abraçar, Ele vai te usar através de um abraço para curar, para fazer outra mulher se sentir amada e acolhida. Quantas vezes eu fui renovada apenas por receber um abraço. Como é bom receber um abraço de alguém que oferece um abraço sincero, sem hipocrisia, sem mentira, sem duas caras. Oh Deus, como nós precisamos dessas Dorcas. Como Deus precisa levantar nessa última hora, nesse tempo, final de tempo que a igreja está vivendo aqui nesta terra, mulheres que se dispõem a servir o reino de Deus com aquilo que sabe fazer. Aleluia. Por isso eu pergunto para você: você conhece as necessidades da igreja? Você conhece as necessidades dos seus pastores? Porque servir é atender a necessidade do próximo. Servir é atender o coração de Deus. Servir é muito mais do que prestar um serviço sem propósito e sem amor. Na verdade, trabalhar, qualquer um pode trabalhar, mas servir é diferente. Porque quando nós servirmos com sinceridade, nós servirmos com excelência e agradando o coração do Senhor Jesus. Oh glória! Você conhece a necessidade dos seus filhos? Você conhece a necessidade do seu esposo? Da sua melhor amiga? Da sua companheira de ministério? Você conhece a necessidade, as dores daquela irmã que você senta sempre do lado dela? Você conhece a necessidade dos jovens da igreja, das crianças, dos adolescentes? O que você está fazendo? Ou nós fazemos algo para Deus agora, ou não vai dar mais tempo, diz o Senhor aqui nesta tarde. Se as pessoas tivessem a consciência de quanto Jesus está próximo, eu acho que as pessoas, pastora Suzana, correriam para dentro da igreja e não queriam mais sair daqui de dentro. E nós estamos tão distraídas, temos caído na armadilha de Satanás. E se tem uma armadilha poderosa que ele tem usado contra a igreja, é distrair a igreja do Senhor, é distrair as pessoas com coisas vãs, passageiras, com coisas aqui desta terra, que quando nós partir vai ficar tudo, e a traça e a ferrugem vai consumir. Mas aquilo que você fizer aqui na terra, a tua vida com Deus, e aquilo que você fizer para o teu próximo, não cairá por terra. Isso haverá um galardão para ti. Por isso, minha amada, por mais dura que seja e árdua a tua missão, a tua tarefa, repreenda a tua voz de choro e enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque há um galardão para ti, diz o Senhor. Oh glória! Irmãs, quando eu me converti, eu tinha uma sede, a mesma sede que eu tenho hoje, e eu fazia loucuras por Jesus. E depois, no decorrer da nossa caminhada, depois de ser experimentada pelas lutas,
pelas provações que o próprio Jesus nos lança, para nos alinhar à sua vontade, ao seu propósito, para nos amadurecer. E eu tinha muita sede, e eu tinha um desejo muito grande, pastora Sônia, de pregar dentro do presídio. E um dia eu estava pregando numa igreja lá em Balneário Camboriú. E quando eu terminei de pregar, o pastor veio falar comigo e disse: irmã Estela, primeira vez que ele me viu, ele disse: enquanto você estava ministrando, o Senhor me disse que Ele tem um trabalho para você dentro do presídio. Irmãs, eu nova convertida, me converti com 27 anos, solteira, e eu chorei muito. Eu disse: Senhor, Tu é fiel. Era um desejo do meu coração. Irmãs, era amedrontante. Eu preguei a palavra de Deus durante 1 ano dentro do presídio, um dos presídios mais perigosos em Balneário Camboriú. E eu enfrentava guerras e lutava com demônios lá dentro daquele presídio de mulheres. Ia eu e mais uma irmã que ia para louvar, e nós duas ficávamos sozinhas dentro da cela. Só que lá dentro já tinha uma igreja lá dentro. A maioria filhas de pastores, desviadas, filhas de irmãs da igreja estavam lá. E o Senhor levantou uma líder lá que coordenava todas as outras mulheres. E eu nunca me esqueço um dia que eu estava pregando sobre Paulo e Silas, sobre liberdade, libertação, sobre poder de Deus. E enquanto eu estava ministrando, uma moça cheia de piercing e tatuagem, ela começou a se arrancar todos os piercing ao vivo, na hora. E ela disse: irmã Estela, eu quero Jesus. E eu tive muitas experiências que depois eu nunca mais tive, pastora Catiane. E lá foi o meu primeiro campo missionário. Lá foi o meu maior desafio. Eu não entendia, mas Deus estava me preparando para uma obra específica. Mas teve um dia que eu estava cansada. Teve um dia que não tinha mais forças emocionais, espirituais e nem físicas, porque é uma luta muito grande, irmãs, entrar lá dentro. E eu disse numa quinta-feira, toda quinta-feira eu ia. Antes de ir, eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, eu queria que fosse a última vez, eu não tenho mais estrutura para ir. Eu disse: fala comigo, qual é a tua vontade, Senhor? Eu de joelho dobrado, a Bíblia banhada de lágrimas, o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra é uma palavra para alguém aqui que está cansada, que está se questionando: quanto vale fazer a obra de Deus? Até que ponto vale a pena sofrer os embates do ministério, aquilo que eu estou vivenciando nesse tempo? Eu abri a palavra em Romanos, agora não estou me lembrando do capítulo, mas a palavra dizia: repreende a tua voz de choro, enxuga a lágrima dos teus olhos, porque para este teu trabalho há um galardão, diz o Senhor. Irmãs, fazer a vontade de Deus não é fazer o que a gente quer. Se a gente quisesse, a gente não estaria aqui. Se a gente quisesse, não estaria pastoreando. Não escolheria estar enfrentando tantos desafios, tantas injustiças, tantas perseguições, tantas afrontas e levantes que a gente sofre no ministério. Mas fazer a vontade é isso. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. É muitas vezes estar num lugar onde nós não gostaríamos de estar, mas estar convictas que aquele lugar, o Senhor tem um propósito através da sua vida. E o Senhor Jesus, pastora Catiane, te dará muitas mulheres ainda naquela cidade. Muitas mulheres depressivas, arrebentadas no emocional. Agora tu entende porque o Senhor te provou e te experimentou
experimentou, quantas angústias na tua alma e aflições de espírito, tu fosse experimentada num vale escuro, até mesmo da morte, para que tu pudesse hoje compreender a dor do outro, te diz o Senhor. O Senhor está aqui. Oh glória, oh glória. Mateus capítulo 25 e 31 diz o seguinte: olha o que diz, que coisa maravilhosa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e se assentar no seu trono de glória, e ele dirá o seguinte: vinde, benditos do meu Pai, porque pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram água para beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me deram roupa para vestir, eu estive enfermo e vocês me visitaram na minha enfermidade, eu estive preso e vocês me visitaram lá dentro da prisão. E os justos naquele dia responderão: mas quando, Senhor? Quando é que nós te fizemos estas coisas? Quando é, Senhor, que aconteceram estas coisas? E Jesus disse o seguinte: quando a um dos meus pequeninos assim vocês fizestes, vocês fizeram para mim, diz o Senhor. Irmãs, enquanto você se torna uma mão estendida para o próximo, com aquilo que você sabe fazer, haverá uma colheita no mundo espiritual, porque servir o reino gera colheita. E sabe quem é que vai gerar? Você é geradora. Deus te deu um ventre frutífero espiritual, para gerar filhas espirituais, para gerar salvação dentro da tua casa, para gerar cura dentro do teu trabalho, na tua faculdade, na rua, aonde o Senhor te plantou. E enquanto você serve, no mundo espiritual está acontecendo, está sendo gerado uma colheita que você vai colher. E você vai colher, sabe com quem? Sabe quem é que vai colher os frutos do teu servir? Junto contigo, os teus filhos. Você sabia disso? Tudo que tu tem feito pelo teu próximo, ainda que você considere tão pequenininho e insignificante, olhando para Dorcas, que trabalho insignificante, uma costureira, que fazia roupa para as viúvas necessitadas, talvez nós olhando para Dorcas, jamais iria valorizar o trabalho dela. É mais uma costureira que está costurando. Mas para Deus, aos olhos de Deus, era algo poderoso que ela estava fazendo. Tão poderoso, e o que ela fazia por aquelas mulheres era tão louvável diante dos olhos de Deus, que ela foi uma mulher digna de ser imitada. E por isso Deus resolveu escrever a sua história na palavra de Deus. Haverá uma grande colheita, minha amada. Haverá uma grande colheita, diz o Senhor. E eu penso que servir o reino de Deus, servir o reino de Deus de uma maneira que agrade o coração de Deus, de uma maneira excelente, para isso acontecer, eu preciso adotar uma nova mentalidade, uma mente renovada. O versículo que nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2. Por que isso é tão importante?
Porque se eu não alcançar uma mente renovada em Cristo Jesus, eu apenas vou servir o reino de Deus e as pessoas por obrigação. Eu vou servir as pessoas para ser vista, para ser notada, para ser aceita pelas pessoas, para receber aplausos, recompensas, vanglórias, para receber algo em troca. Sabe aquela pessoa que ela é muito útil, mas tudo que ela faz pensando em receber algo em troca? Isso significa uma mentalidade de escrava, porque ainda não alcançou liberdade em Cristo Jesus. Porque uma mulher que serve com uma mente renovada, ela foi liberta da religiosidade, ela foi liberta das algemas, das prisões, ela foi liberta até mesmo das pessoas, porque quando a gente serve, a gente tem que ser livre das pessoas, porque muitas vezes a gente serve esperando um elogio, esperando um reconhecimento, esperando algo em troca. E quando a gente serve, a gente tem que também estar livre das pessoas e das suas críticas, porque toda vez que a gente se posiciona e se levanta com disposição para fazer algo pelo Senhor, pelo reino, você só quer fazer algo que agrade o coração do seu Pai, pode ter certeza que alguém vai se levantar contra ti. Isso aconteceu comigo quantas vezes? Isso já aconteceu com você? Quero ver quantas. Olha aqui, a maioria. Oh, glória! E se não fosse a convicção que Deus colocou dentro do meu sangue, nas minhas veias, pelo chamado que Ele me entregou, eu não estaria aqui, pastora Suzana. Se não seria a graça e a misericórdia, eu já tinha desistido por pequenas coisas, pelos levantes. Os maiores homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, que ganharam almas, que fizeram obras grandiosas pelo Senhor, foram pessoas perseguidas, injustiçadas, pessoas que sofreram dores fisicamente e emocionalmente. E você está reclamando o quê? É tempo de se levantar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não sei aonde tu estás, mas Deus vai te tirar deste lugar. E não é tempo mais de você se esconder e fugir do plano e do propósito de Deus. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando tu era um embrião, em estado de formação, os olhos de Deus te viram lá dentro, te contemplaram, e no seu livro Ele escreveu um plano para você viver aqui nesta terra. Então, ainda que você não aceite o plano que Deus tem contigo, ainda que você rejeite o chamado ministério, Deus escreveu um plano quando você ainda era um embrião, para viver e desfrutar de um grande propósito aqui nesta terra. Você compreende isso? Oh, glória, glória a Jesus. Mas quando nós alcançamos uma mente renovada em Cristo Jesus, a nossa mentalidade se torna uma mentalidade de filha. E filha, ela não serve por obrigação. Ela não serve às pessoas, o reino de Deus, para receber algo em troca, para barganhar com Deus e com as pessoas. Ela serve por amor, por gratidão, por devoção. Ela serve com alegria, porque ela sabe que aquilo que ela está fazendo para o próximo, ela está fazendo para o próprio Deus. Irmãs, essa verdade é libertadora. É libertadora essa verdade. Mas talvez você pense assim: ah, irmã Estela, mas é só eu que sirvo, é só eu que faço lá em casa, é só eu que me levanto para ajudar, para estender a mão. Lá na igreja é sempre eu, parece que as pessoas não enxergam. É sempre eu que me levanto para fazer, para consertar alguma coisa, para suprir uma necessidade.
Não te preocupa com isso. Porque se as pessoas não te servirem, Deus te serve. E Ele te serve com saúde. Ele te serve com fervor, com graça, com saúde emocional. Ele serve a tua casa, Ele sustenta o teu casamento, Ele te serve com poder, Ele te serve com misericórdia, Ele provê aquilo que Ele necessita, Ele provê um chinelo que você está precisando, Ele provê uma blusa que você está precisando, Ele provê alimento para o teu celeiro vazio. Há um conforto do Espírito Santo aqui. Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo, porque o teu trabalho, minha irmã, não é em vão. Você que está sendo experimentada pelas dores desta vida, tu não estás sozinha, tu tens um Pai que você pode reclinar a sua cabeça e contar para Ele as tuas mais íntimas necessidades, as tuas dores, os teus dilemas, as tuas ansiedades e as inquietações da tua alma. E o que nós lemos, Romanos capítulo 12, versículo 2, é exatamente isso que o apóstolo Paulo propõe para nós. Uma mudança de mentalidade, sair do lugar de escravidão e assumir o lugar de filhas e filhos no reino de Deus, para servir a igreja com a motivação certa, servir com amor, porque se não tiver amor, você vai servir com a motivação errada. Mas quando você serve com amor, você atende o coração do Senhor Jesus. E Paulo propõe uma mudança da nossa mentalidade, para que eu e você desfrutamos da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E se tem uma coisa difícil nessa vida, irmãs, é mudar a nossa mentalidade. É mudar a mentalidade de uma pessoa que já tem uma opinião formada. Talvez você convive com essa pessoa. Aquela pessoa que se dizer que essa garrafa é transparente, ela é transparente, ninguém muda o pensamento dela. Ninguém convence ela que ela é de outra cor. Se dizer que esse papel é verde, ninguém vai mudar o seu pensamento. Aquela pessoa teimosa que não abre espaço para opinião, que não concorda com a opinião do outro, ela fica focada naquela mentalidade de escrava. E como é difícil mudar, irmãs, a nossa mentalidade, porque desde a nossa infância, desde pequenininhas começa a ser inserido dentro de nós hábitos, costumes de homens, começa a ser inseridos ensinamentos errados, culturas erradas, valores errados. Então a gente cresce, e muitas vezes dentro da igreja, com a mentalidade errada, pensando de uma maneira errada. Porque se eu aprendi ensinamentos errados, eu vou crescer pensando errado, vivendo errado e fazendo de forma errada. Porque nós agimos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso comportamento é conforme o ensinamento que nós recebemos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra na sua palavra que é possível mudar a nossa mentalidade. E o apóstolo Paulo diz que isso acontece através da renovação da nossa mente. E quando essa renovação da nossa mente acontecer, eu e você vamos viver
a verdadeira transformação de dentro para fora. E o nosso homem interior será transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o evangelho de Jesus começa dentro, não começa fora. Se ele começar de fora, você já está começando de uma forma errada. Primeiro é dentro, primeiro é em mim, depois através de mim. E depois Deus me envia para as plataformas, para o campo a qual Ele designou a obra para mim realizar. É assim que funciona. Quantas aqui buscam uma transformação verdadeira, de dentro para fora? Isso só vai acontecer quando você alcançar uma mente renovada em Cristo Jesus. E como é que funciona esse negócio, mente renovada? É quando você abandonar uma maneira errada de você pensar, e você adotar uma nova maneira de pensar, agora sendo guiada pela palavra de Deus. Então agora eu não vou mais pensar de acordo com o meu achismo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu aprendi de uma forma errada. Eu não vou mais pensar e nem agir de acordo com os meus hábitos errados, com costumes de homens, nada disso. Agora eu vou pensar, eu vou agir e eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Você deixa de ser governada por si mesma e passa a ser governada pela ação do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que vai governar a sua mente, o seu coração, as suas escolhas, a sua vida. Você não vai mais agir conforme o teu achismo, conforme os teus diplomas, com aquilo que você aprendeu, talvez de uma forma errada. E quando isso acontecer, vai começar um processo de transformação dentro de você. E isso nunca vai acabar até aquele grande dia. Porque todos os dias o Espírito Santo nos dá um tijolo novo. E nos ensina a colocar aquele tijolo novo naquela construção que está sendo edificada. Daqui a pouco Ele nos ensina a ser humilde. Daqui a pouco Ele nos ensina a ser amorosas. Daqui a pouco Ele nos ensina a produzir os frutos do Espírito. Daqui a pouco Ele nos ensina a perdoar. Daqui a pouco Ele nos ensina a honrar o meu próximo do que honrar a mim mesmo. É assim que funciona. E a proposta do Espírito Santo aqui nessa tarde é fazer reparos internos dentro de você. Porque a gente é muito boa para fazer reparos externos. É ou não é? Se tem um trinco de uma porta frouxo, quebrado na minha casa, eu não sossego enquanto meu marido não for arrumar. Enquanto tiver um probleminha lá no cano da pia, eu não sossego enquanto não foi consertado. Não é assim, irmãs? A gente quer a casa limpinha, impecável, tudo organizado. Para aquelas que gostam, né? Que são organizadas. Mas quando se trata de fazer reparos internos, a gente é péssima. Porque a gente costuma levar as nossas dores, as rejeições, os abusos, os traumas, as injustiças que cometem contra nós ao longo da nossa caminhada. Em vez da gente se posicionar em Deus, a gente prefere ficar empurrando com a barriga e vestir uma capa e fingir sempre que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. E você vive sempre uma farsa. Mas dentro de você há um conflito muito grande. E eu tenho encontrado muitas mulheres que estão em conflito com si mesmas, porque estão desconectadas ao propósito de Deus, porque estão fora do propósito de Deus. Aí você diz, mas meu Deus, Senhor, eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo a tua obra, eu estou trabalhando, eu estou aqui no campo, eu estou aqui na obra, eu tenho um cargo, eu estou fazendo com amor. Mas você já perguntou se esse é o propósito de Deus? Você sabia que tem muita gente trabalhando no lugar errado? E sofrendo? Tem muita gente
Muitos casais de obreiros que estão no campo, mas não foram chamados para ser pastores. Muitas mulheres que estão pregando, mas não foram chamadas para pregar. Precisamos encontrar no Senhor qual é o nosso propósito, para a gente não viver andando em conflito com a gente mesmo. E o meu desejo nessa tarde, que você se encontre com o teu propósito, com o plano original que Deus escreveu e desenhou para você, ainda no ventre da sua mãe, quando tu era um embrião. Oh glória, oh glória. Então o que é que nós precisamos fazer? Encher a nossa mente com a palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que tem o poder de transformar a nossa maneira de pensar. Você sabia que os pensamentos de Deus é a própria palavra de Deus escrita no papel? Para a gente viver ela e praticar ela nos nossos relacionamentos e na nossa conduta de vida. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é pensar como Ele pensa, é pensar conforme a palavra, porque Ele é a palavra viva, Ele é a própria palavra viva. E nós precisamos adotar essa mente de Cristo para nos tornar, dia após dia, ser parecidas com Ele. A nossa mente foi feita para obedecer a Deus, os seus mandamentos. Você sabia que existem muitas pessoas que serão salvas, que subirão com Jesus, porque nasceram de novo, porque creram no Senhor, que Ele é o seu único Salvador. Mas jamais nenhuma dessas pessoas andaram de vitória em vitória, porque nunca tiveram uma mente renovada, vivendo com uma mente de escrava, pensando de acordo com a religião, pensando de acordo com os ensinamentos, os seus costumes e o seu próprio achismo. A gente não é dona dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria vida. O que Paulo disse? Agora já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas é tu, Senhor, que vive em mim. A minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos foram crucificados contigo na cruz. E essas pessoas jamais desfrutaram da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nunca mudaram a sua mente. Você sabia que o seu problema, ele pode ser resolvido do dia para a noite, de hoje para amanhã? Porque às vezes você está anos esperando a conversão do teu filho, da tua filha. Talvez você está orando anos pela conversão do teu marido, ou por alguém da sua família, alguém próximo que você ama. E essa pessoa, às vezes, nunca foi alcançada, porque você ora e acha que aquela pessoa é que tem que mudar a sua vida. Mas quando você olhar verdadeiramente para dentro de si, você vai compreender que a mudança começa em você. Se você está orando por uma causa há anos e nunca se moveu nada ao teu favor, investigue como estão os teus pensamentos. Para e pense, minha irmã, porque eu acredito que 90% da raiz dos nossos problemas não é o diabo, mas é a nossa própria mente. Mente de escrava, que mente pequena. Deus é tão grande, mas ela continua pensando assim, pequenininho. A mudança começa em você. Ninguém muda ninguém. Quando um muda, o outro muda automaticamente. Por isso eu preciso conhecer as Escrituras,
Por isso eu preciso conhecer as verdades bíblicas. E por isso eu preciso alcançar um tempo de qualidade para meditar na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus e meditar a palavra de Deus parece ser a mesma coisa. Mas são duas coisas totalmente diferentes. Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio com os meus olhos físicos. A gente lê a Bíblia e não entende nada do que está lendo. E fecha a Bíblia e continua a vida do mesmo jeito que está. E ler a Bíblia qualquer um pode ler. Um espírita, um macumbeiro, um feiticeiro, um idólatra. Qualquer um. Se você for lá no centro espírita, você vai encontrar uma Bíblia. Agora, quando você separa um tempo de qualidade para meditar nas Escrituras, você está lendo a Bíblia com os teus olhos espirituais. É quando você dá tempo para a palavra. É quando você pensa na palavra. É quando você medita na palavra. Quando você tenta aplicar aquilo que você está lendo primeiro em você e não no outro. É quando você primeiro se autoexamina a sua própria vida para depois poder julgar o outro. Meditar na palavra é quando você busca no Espírito Santo o que Ele está querendo te ensinar e te dizer através desta palavra que você está lendo. Oh, glória! Por isso eu preciso ter tempo de qualidade para meditar na palavra, porque meditar nessa verdade é um princípio de vida. Meditar na palavra, ela traz luz na mente. O salmista disse isso em Salmo 119, 105. O que é que ele disse? Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. No Salmo 39, verso 3, o salmista disse: Senhor, o meu coração arde quando eu medito na tua palavra. Você sabe o que é isso, irmãs? O coração arder quando você ouve a palavra. O coração queimar com o fogo do Espírito. Quando você medita as Escrituras. Quando aquela verdade está mudando a sua vida. A tua conduta, o teu pensamento, o teu modo de vida. Por isso que existem dois caminhos apenas para a transformação de dentro para fora. É conhecendo a palavra de Deus através do tempo de qualidade e orando, conhecendo o lugar secreto, entrando dentro do quarto e fechando a porta e ficar em secreto com o Senhor e meditando nas Escrituras juntamente com a oração. Isso vai gerar fogo dentro de mim e vai arder o meu coração. Quando eu meditar na sua palavra, mulheres de mente renovada vai gerar relacionamentos saudáveis. Mulheres de mente renovada vai gerar famílias saudáveis. E sabe o que eu aprendi, irmãs? Que o Espírito Santo me ensinou. É treinar a minha mente, disciplinar a minha mente. O Espírito de Deus me ensinou a ensinar a minha mente a pensar como Deus pensa. Você sabia que nós somos seres tricotômicos? Corpo, alma e espírito. O corpo são os nossos sentidos, visão, audição e assim por diante. A alma são as nossas vontades, os nossos desejos,
são os nossos pensamentos e a nossa razão a qual nós nos revelamos. O Espírito é aquilo que nos conecta a Deus, é a nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo. O salmista disse isso no Salmo 42 e verso 5. Davi conversa com a sua própria alma, ou seja, com aquilo que ele estava pensando, com as suas vontades, com a sua razão. E ele então conversa com a sua própria alma. E ele diz o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Por que te abate, te aflige dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Você já conversou com a sua própria alma? Você já debateu os teus pensamentos que não agradam a Deus com a palavra de Deus? Irmãs, quantas vezes eu acordei pela manhã sem vontade de levantar da cama? Quantas vezes eu acordei pela manhã arrebentada, espiritualmente e emocionalmente, com desejo ardente no meu coração de desistir, de retroceder, de até pensar que a vida não tinha sentido. E eu fui, pastora Daisa, na frente do espelho, e eu fiz o que Davi fez. Eu conversei com a minha própria alma e dei uma ordem de comando para ela, para aqueles meus pensamentos. E eu disse: Estela, por que é que tu estás assim tão abatida? Por que é que tu estás querendo desistir? E o Espírito Santo disse: pega um retrovisor e olha para trás. Olha da onde tu veio. Olha o que eu já fiz por você. Olha o que eu estou fazendo para você. Olha para a família que eu te dei. Olha o ministério que eu coloquei nas tuas mãos. E eu dei uma ordem de comando para a minha alma, para aqueles meus pensamentos de desistência e de desânimo, pensamentos de medo, de falta de esperança. Nós somos seres tricotômicos. Aqui não existe heroínas, mulheres, super heroínas, não. A gente sente dores na alma, no espírito, no corpo. Quantas de vocês já sentiram isso? Eu tive uma experiência maravilhosa quando eu fiz o que Davi fez. Conversei com a minha própria alma e mandei ela se aquietar e esperar no Senhor. Espera em Deus, ainda há esperança. Labra canto rimandi canto rimanaya suya. Porque ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos se a sua raiz envelhecer no tronco e a sua raiz morrer no pó, ao cheiro das águas. Aqui tem uma água que transborda, um rio que flui, ao cheiro das águas. Que onto prinevia. Ao cheiro das águas, essa árvore vai voltar a brotar e dará ramos como uma planta nova, diz o Senhor. Você vai voltar a frutificar, mulher. Você vai voltar a se desenvolver. Você vai voltar a produzir para o reino. Ainda há esperança para a tua causa, diz o Senhor. Oh glória, oh glória. Precisamos dar essa ordem de comando, desativando os maus pensamentos e as palavras negativas, maldosas, pensamentos impuros, pensamentos de vingança, pensamentos de inveja. Precisamos nos levantar com autoridade dentro das nossas casas, com uma voz profética, e começar a desativar
a ação maligna que foi mandada para dentro da sua casa, desativar toda a trama de Satanás contra você. Oh, glória! Por isso que a mulher que perde o interesse por esse livro, ela não está equipada para guerrear no mundo espiritual. Porque aqui está a tua maior ferramenta, o teu maior equipamento. É com essa espada que você vai lutar e vai desfazer a trama de Satanás. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Eu preciso ensinar a minha mente a pensar como Cristo pensa. Eu preciso educar a minha mente. Sabe quando você educa um filho na palavra de Deus? A gente tem que fazer a mesma coisa com a nossa mente. Porque a gente tem a ferramenta. A gente tem tudo na mão. E a gente sofre por falta de entendimento, de conhecimento, por não conhecer essa verdade. A gente anda em ciclo. A gente passa em círculo, sempre girando aquele círculo. A gente vive sempre as mesmas lutas, as mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos medos, porque continuamos com uma mente de escrava. Eu preciso ensinar a minha mente e dar uma ordem de comando para ela. Por exemplo, eu preciso treinar a minha mente para amar sem hipocrisia. Porque 1 João capítulo 3:18 diz que o verdadeiro amor não é por atitudes, mas não é por palavras, mas é em ação, de uma forma sincera. Eu preciso treinar a minha mente para honrar ao meu próximo, porque Deus disse, Deus pensa na sua palavra, dizendo em Romanos capítulo 12:10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Precisamos treinar a nossa mente para apagar o mal que nos fizeram com o bem, porque o mundo ensina, bateu, levou, mas com Deus é diferente. Você recebeu um tapa, você vai devolver com amor. Vencer o mal com o bem. Oh, glória! Precisamos treinar a nossa mente para orar. Você sabia que às vezes a gente foge da oração? Quem já teve um dia aqui que você disse assim, meu Deus, eu não quero orar hoje. Eu não tenho vontade de orar. Porque há uma guerra dentro de nós. Gálatas capítulo 5 diz isso. O espírito contra a carne contra o espírito. Há um conflito, uma guerra muito grande dentro de nós. A nossa carne quer nos tirar da oração, quer nos roubar de Deus, da sua comunhão. A carne quer nos puxar para baixo, mas o Espírito está lá dentro. Você não tem vontade, você não quer, porque você quer o conforto, mas o Espírito lá dentro está gritando, Abba, Abba Pai, Abba Pai. Você já sentiu isso, pastora Catiane? Quantas vezes eu não tive palavras e não tive forças, irmãs, mas eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu fui sincera, Senhor, eu não queria estar aqui, eu não queria orar, eu estou tão mal, tão sem forças, mas eu me lembrei da guerra que existe dentro de mim, e eu pensei, essa guerra vai ser decidida, quem vai vencer essa guerra? Aquilo que eu alimentasse. Se eu alimentasse a minha carne, eu não dobraria o meu joelho, mas eu alimentei o meu espírito, e aquela guerra foi vencida, porque eu alimentei o meu espírito, dobrei o meu joelho e disse, Senhor,
não tenho forças e nem vontade para orar. E isso não é vergonhoso dizer, porque todas nós já sentimos isso. Mas quando a gente se humilha, irmãs, aquele dia que a gente não quer orar é o dia que a gente tem que orar. Tu tem que guerrear contra a tua carne e dizer: eu preciso, dobra o teu joelho de Jesus. Eu não tenho força, eu não sei nem o que te falar, eu não sei nem explicar aquilo que está acontecendo dentro de mim. Porque às vezes é uma crise tão grande, irmãos, um conflito tão grande, uma dor tão grande, que a gente não sabe nem como explicar para Deus aquilo que a gente está sentindo. Mas graças a Deus que nós temos um amigo chamado Espírito Santo. E nesse dia Ele vai orar com você. Sabe quem é que ora bem? É o Espírito Santo. Sabe quem é que vai te ensinar a orar nessa hora? É o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a orar nas tuas fraquezas, mulher. Ele vai interpretar as tuas dores e vai levar diante do trono do Pai. E vai explicar para você tudo aquilo que você está sentindo. Eu quero que você chame Ele agora, levante sua mão, diga: Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Nós não queremos apenas uma visitação, nós queremos a tua habitação sobre mim, sobre este templo, sobre esse lugar. Vem, vem, Espírito Santo. Abraça essa mulher, essa filha. Abraça essa serva de Deus, essa mulher de Deus. Faz ela sentir o teu refrigério, o teu amor. Faz ela sentir a doçura do teu abraço. Diga para ela, Espírito Santo, que ela não está sozinha. Que o dia que ela está sem força, tu ora por ela, tu geme por ela. Que tu intercede por ela com gemidos inexprimíveis. Oh, o teu amigo Espírito Santo interpreta a tua dor. Ele conhece as feridas que estão sangrando. Ele conhece a maneira que você chegou aqui. Ele conhece as guerras espirituais que você tem enfrentado. Ele conhece as tuas mais íntimas necessidades. Diga: vem, Espírito Santo, habita agora no meu coração. Eu quero te sentir de novo. Diga: Espírito Santo, não foge de mim, vem. Ai, eu sinto Ele aqui. Eu sinto o mover dEle aqui. Eu vejo pelos olhos da fé alguém caminhando aqui nesses corredores, esquadrinhando corações, sondando os teus pensamentos, discernindo as tuas dores. Tem alguém que está te visitando, alguém que está habitando aqui neste lugar. Precisamos treinar, educar, ensinar a nossa mente a pensar nas coisas do alto e tirar a nossa mente da terra. Temos que parar de sermos mulheres carnais. Tem pessoas que nós não podemos nem dar a mão, que a pessoa já pensa besteira. Carne, igual a igreja de Corinto. Vivia de uma forma carnal. O Senhor quer levantar mulheres cheias do Espírito Santo aqui na 8ª região, na 10ª região. O Senhor quer levantar você. Ele quer levantar você. Ele quer levantar você. E para mim concluir, eu quero encerrar dizendo para você que existe uma batalha imensa aqui nesta hora. Você sabia que demônios foram enviados aqui, pastora Suzana, para impedir
e atrapalhar o agir de Deus. Mas quando aquela pastora de amarelo estava orando aqui, o Senhor me deu autoridade para dar uma ordem para esses demônios serem amarrados. E eles foram amarrados, e aquilo que Deus quer fazer será feito na tua vida em nome de Jesus. E eu senti naquela hora uma autoridade. A palavra de Deus diz em Isaías que uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Alguns confiam no espiritismo, alguns confiam na maçonaria, alguns confiam no centro de Umbanda, na cartomante, uns confiam em estátuas que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e não fala, mas nós confiamos num Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, e a sua presença é viva e real aqui. Oh, rica churibadarama calabasui. Jerecatore manayasu. Há uma grande batalha na nossa mente. A maior batalha que eu e você enfrentamos começa na mente. Você sabia que o pecado ele começa na mente, no pensamento, depois desce para o coração e depois vai para o ato, para a prática. Por isso a guerra na mente. Não é pecado você ter pensamentos impuros, pensamentos negativos, ter pensamento de ódio, de vingança. Não é pecado, porque nós somos humanos e temos esses sentimentos, esses pensamentos. Mas é pecado você alimentar ele e concretizar em ato. E nós temos uma ferramenta poderosa para capturar esses pensamentos, para atar toda mentira de Satanás. E o inimigo das nossas almas investe um preço muito alto para manchar a nossa mente com as suas mentiras. Ele cria fortalezas na nossa mente e faz a gente acreditar numa mentira seja verdade. Você sabia disso? Que mulheres aqui nessa tarde estão aprisionadas pelas mentiras de Satanás, e ele mantém você presa numa mentira até você acreditar que aquilo seja verdade. Satanás mente para você. Tem uma voz que você escuta nos teus ouvidos espirituais. Eu já quero encerrar. Quando você deita na sua cama, você escuta muitas vozes. São muitas vozes apresentadas, muitos ruídos. Mas você precisa conhecer uma voz no meio de todas essas vozes. A voz do Espírito Santo. Você precisa alimentar essa voz para que você tenha uma vida guiada por Ele. Todos os dias pela manhã, quando você levanta, é você que determina quem vai governar você, se são os céus ou se são a terra. Ele mente sobre você mesma. Ele mente sobre o teu esposo. Ele mente para você sobre os teus filhos, sobre o teu chamado, o teu ministério. E existem muitas mulheres aqui nessa tarde, mulheres de Deus, pastora Suzana, mulheres de oração, que estão sendo bombardeadas na sua mente com as mentiras de Satanás, e você está sofrendo. Você está sendo atacada arduamente na sua mente com mentiras que não são verdades ao teu respeito. E existem mulheres aqui, me diz o Espírito Santo, que estão presas pela inferioridade, que estão presas pela rejeição, que estão presas a um sentimento de culpa, de condenação. Existem mulheres que estão presas de uma tal forma que você se sente indigna até mesmo de receber a salvação, indigna de ser usada nas mãos do Senhor,
porque aconteceu algo no teu passado, algo que você cometeu, que você já se arrependeu de uma forma genuína, mas Satanás te condena e te culpa e diz: você não é digna de ser usada pelo Senhor. Enquanto houver um arrependimento genuíno, haverá perdão, e o Senhor já te perdoou. Se houve um arrependimento genuíno, Ele já jogou aquilo no mar do esquecimento, e você é digna sim. Na verdade ninguém é digna aqui, mas por causa da graça dEle, porque a graça dEle te alcançou, pastora Daisa, porque a graça e a misericórdia te alcançou, pastora Sônia, pastora Suzana. É só por causa da graça. E o Senhor quer te levantar aqui, mulher, você que está sendo bombardeada na tua mente. E nós vamos orar pela tua mente. E pela nossa oração nós vamos tirar você desse cativeiro. Nós vamos arrancar você dessa prisão. E nós vamos desatar e desfazer todas as mentiras de Satanás contra a sua vida. E eu quero dizer para você que você não é aquilo que o inimigo diz que você é. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, porque as pessoas nos rotulam. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Ninguém tem o direito de te diminuir, te desqualificar, de te apontar, de te julgar, porque sendo filha, nós somos cheios de falhas, e você é filha, você não é qualquer uma não, você recebeu uma identidade em Cristo Jesus, você tem uma identidade em Cristo Jesus, e você é filha. Oh glória! E nós vamos dar uma ordem de comando aqui, nós vamos orar, que o meu tempo já está dando, e o Senhor vai fazer uma grande obra aqui em nosso meio. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Oh glória. Oh glória. Não sei se temos espaço aqui para todas, mas aquela que sentir, tem o desejo de vir aqui à frente, você pode vir. Você precisa de um renovo, você precisa de um toque de novo. Sabe aquele toque? Um toque do Senhor. Você que precisa aprender a guerrear as suas lutas espirituais e quer aprender a desfazer todas as mentiras de Satanás. Pode vir, venha, venha, pode vir. Oh Espírito Santo, tu tens toda a liberdade aqui. Esse lugar é teu, essa filha é tua. Oh meu Deus, precisamos de ti, Senhor, nos ajuda. Eu enfrento uma guerra diária na minha mente, mas o Senhor tem me ensinado a lutar. Ele me deu uma arma poderosa. Quando coisas do passado me condenam, me acusam. Talvez você tenha um filho, um marido, alguém dentro da sua própria casa, que te rotula, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você é incapaz, que você é uma mulher feia, uma mulher inadequada, que você não sabe fazer nada. Talvez você passou uma vida inteira, cresceu ouvindo palavras malditas e contrárias contra a sua pessoa. Talvez aquelas palavras gritam dentro de você dizendo: você não sabe fazer nada, você nunca deveria ter nascido, você nasceu para dar errado. Talvez você vai sair daqui, quando chegar na tua casa, você vai ter que enfrentar aquela dura realidade. E você vai ter que enfrentar aquele leão brabo lá dentro. Oh glória!
Mas o Senhor é especialista em amansar leão bravo. Hey, erecho, brinábia. Ribanuvia yasuyenebia. Há uma capacitação aqui do Espírito Santo. O Senhor vai capacitar mulheres aqui. Vai acontecer um barulho aqui, mas não é barulho não de lata vazia. É um barulho de fogo. Não é fogo estranho, é fogo do alto. Hey! Dúvia. As irmãs se lembram da guerra de Davi contra o gigante Golias? O povo de Israel olhava para aquele gigante Golias, via ele um gigante grande, poderoso. Olhavam para aquele gigante Golias com um olhar de medo. Mas Davi se levantou e olhou para aquele gigante não como o povo de Israel olhava. E Davi se levanta e enfrenta aquele gigante e derrota aquele gigante, porque ele pensou diferente, mente renovada. Todo mundo estava com medo do gigante, dizendo: meu Deus, ele vai derrotar o povo de Israel. Mas quando Davi se levantou pequenininho, um homem improvável, com aquela funda na mão, e ele foi no nome do Senhor, enfrentou aquele gigante quando todo o povo estava com medo, e ele derrotou aquele gigante, porque Davi pensou na sua mente: o mesmo Deus que esteve comigo no passado, Ele ainda está comigo no presente. O mesmo Deus que me fez matar urso, leão no campo das ovelhas do meu pai, é o mesmo Deus que vai me dar força para matar esse gigante. Talvez o gigante que você precisa matar não é um gigante externo, mas é um gigante interno dentro de você. Existem gigantes dentro da nossa alma, que eles precisam ser mortos, precisam ser derrotados, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E eu declaro o poder sobre a tua vida, eu declaro o poder do alto. Eu ministro ferramentas poderosas nas tuas mãos. Eu declaro mente renovada, eu declaro mente renovada, coração renovado. Eu declaro o renovo das promessas de Deus sobre a tua vida. Tu ainda não morrerás enquanto o Senhor cumprir aquela promessa, diz o Senhor. Tu diz: Deus, a minha saúde está se acabando e o meu filho. Ah, Senhor, olha para minha casa. Em nome de Jesus, haverá mudança de ciclo, diz o Senhor aqui. O Senhor está encerrando esse ciclo de derrota, de miséria, de sofrimento, de perdas, de dores. E Ele está abrindo um novo ciclo. Agora não uma mulher escravizada, agora uma filha com mente renovada. Coloca a mão na sua mente. Coloca assim a mão na sua mente. Agora você vai orar com autoridade. E nós vamos declarar que nós não seremos mais reféns das mentiras de Satanás. Eu quero decretar liberdade para mulheres aqui. Eu quero decretar o fim do medo, o fim do desânimo. Eu quero decretar o fim da miséria, o fim da dor, o fim da injustiça. Diga: Senhor,
Toca na minha mente de uma maneira que eu não me reconheça mais. Eu preciso, Senhor. Estou sofrendo um bombardeio, um conflito dentro de mim e não sei por onde começar. Mas hoje a tua palavra me orientou. Eu vou passar tempo, Senhor, de qualidade, meditando na tua palavra, para que quando Satanás venha me enganar, me trazer falta de esperança, culpa, condenação, medo, inferioridade, para que nesse dia eu me levante e diga: eu sou filha de Deus, eu fui justificada pelo teu sangue, eu fui lavada pela tua palavra, e eu sou, Senhor, a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, e o povo adquirido para anunciar o poder e as virtudes daquele que me chamou da luz para a maravilhosa luz. Em nome de Jesus, diga: Senhor, toca, 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 que haja libertação na minha mente. Seja livre, seja livre. Volte a se alegrar, mulher. Volta, volta. O Senhor te alegra, te alegra. Receba alegria, alegria do Espírito Santo. Enche, Senhor, a casa espiritual. Alegria, alegria. Revela, Senhor, as tuas verdades sobre a vida da tua filha e apaga as mentiras. E que hoje ela deite e durma em paz. Que haja em paz, Senhor. Que esse gigante seja derrotado, Senhor. Nos dê uma nova mentalidade. Mentalidade não de escravas, mas de filhas. Qual é o gigante que está te amedrontando? Qual é o gigante que tem te intimidado? Qual é o gigante que tem tentado te roubar da presença de Deus? Em nome de Jesus, se levanta. Se levanta, mulher, com uma voz profética. Coloca a tua boca no pó, porque ainda há esperança. Receba o poder do alto. Dê liberdade ao Espírito, Ele está aqui. Celebra. Não deixa Satanás roubar a tua celebração. Há um grande mover no mundo espiritual.